Sejam muito bem-vindos a essa casa de oração. E hoje, com muita alegria, nós vamos falar novamente de um capítulo do Evangelho de Jesus. E aqui eu tenho que esse capítulo, ele é muito rico em ensinamento, como todo Evangelho. Mas tem alguns capítulos que mexem mais do que outros. E esse capítulo é o capítulo 12, que ele vai falar exatamente assim: amai os vossos inimigos. É claro que nós estamos vindo numa sequência, e os itens que me coube são os itens 9 até o 16. Esse item 9, ele vai falar sobre ódio, vingança. Mas eu quero também fazer um paralelo com o capítulo 10 do Evangelho. Quando vocês tiverem oportunidade, vão lá, pegam o Evangelho e dão uma lidinha. O capítulo 10 é o capítulo que ele vai falar sobre bem-aventurado os misericordiosos. Então, esse capítulo, ele vai falar sobre indulgência, a tolerância com o próximo, o julgamento com o outro, a reconciliação com os nossos adversários. Então, veja, ele é muito próximo do que nós vamos falar aqui, que é o capítulo 12. Por quê? Porque ele vai falar sobre amai os vossos inimigos. Então, ele também vai falar do perdão, da necessidade de se reconciliar com os nossos adversários. E ele vai falar, inclusive, sobre esses sentimentos negativos que muitas vezes nós carregamos sem entender que estamos carregando, que são os ódios, as mágoas, muitas vezes aquilo que nós vamos carregando durante a nossa caminhada, né? Então, nós vamos encontrando alguns adversários, a gente vai se sentindo magoado, algumas coisas vão acontecendo e nós muitas vezes vamos nos amargurando. E aí nós vamos criando sentimentos que não nos fazem bem. Então, o conceito do Espiritismo de culpa e perdão, ele é diferente do senso comum que nós temos sobre isso, sobre culpa e perdão. E eu vou elucidar vocês. Por quê? Por exemplo, eu gosto de dar exemplo. Quando nós falamos assim, fulano me magoou profundamente. Ele cometeu uma falta comigo que eu não perdoo. Ele não merece o meu perdão, porque o que ele fez não tem perdão. Então imagina algo que tenha magoado, ferido profundamente alguém. Se alguém de nós já passou por isso, e aí nós guardamos aquele sentimento muito profundo de mágoa e de ódio, e muitas vezes aquele sentimento de vingança. Eu quero que ele pague, eu quero que ele sinta o que eu senti, eu quero que doa nele da forma que doeu em mim. E aí, nós vamos entender que quando nós pensamos em conceder um perdão a outra pessoa, na nossa cabeça vem que seria a mesma coisa que nós estarmos livrando aquele indivíduo da culpa, libertando do mal que ele causou. Por isso que muitas vezes para nós perdoar é muito difícil, porque ele nos dá a ideia de que quando nós perdoamos alguém, nós estamos libertando, aliviando aquela atitude maldosa daquela pessoa. E não é verdade. E aí a doutrina espírita, ela vem nos dizer que não é assim. Por quê? Porque se alguém fez algo para mim e eu o perdoo, eu estou me desvinculando dessa pessoa. Porque o perdão, ele liberta você, não o outro. Porque quem praticou o mal, ele vai estar cumprindo e não vai conseguir fugir de uma lei divina, que chama-se causa e efeito. E, no entanto, quando você
não consegue perdoar e você se vincula em pensamento àquela pessoa, você está se aprisionando. Por isso que a gente fala que o perdão liberta a nós e não ao outro. Sabe por quê, gente? Porque nenhuma maldade vincula as pessoas uma à outra. Não é através da maldade que nós nos vinculamos ao outro. Isso não cria vínculos. Então veja como a doutrina ela vem nos libertar desse pensamento. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos perdoar as pessoas que muitas vezes nos magoam e que nos causaram algum mal. A doutrina, ela vem falar sobre essa questão do perdão e ela transforma e ela nos liberta dessa ideia. Porque ele diz o seguinte, que quando há uma pessoa machucar a outra, ela não vai criar nenhum vínculo entre as pessoas envolvidas com a agressão. E o que isso tem a ver com a gente? Segundo André Luiz, ele nos ensina que quando nós praticamos o mal, quando nós vamos praticar alguma maldade com a outra pessoa, nós estamos ferindo a uma lei divina. Até porque, se esse mal que muitas vezes nós estamos praticando, ele às vezes não chega a atingir aquela pessoa. Porque se aquela pessoa não estiver muitas vezes vinculada, não estiver nem um pouco sintonizada com você, não vai atingir aquela pessoa. Muitas vezes alguém pode estar até desejando um mal para nós e nós nem sabemos que essa pessoa está nos desejando alguma coisa ruim. No entanto, não é porque esta maldade não nos atingiu que desvinculou ou tirou aquela pessoa daquilo que ele já contraiu para si. Quer um exemplo? Numa briga, alguém começa uma discussão, essa discussão fica acirrada, uma pessoa pega um revólver e atira na outra. Mas o revólver falha e aquela pessoa não morreu. No entanto, o ato daquela pessoa que atirou, ele não foi anulado simplesmente porque o revólver falhou. Vocês concordam comigo? Primeiro ela pensou, ela sentiu, pensou, agiu. Mas o ato não se concretizou. Isso significa que ela não sentiu aquela vingança, aquele ódio, aquele mal? Não, ela sentiu. Então, não é porque você pensou e não se concretizou que aquele mal não te atingiu. O mal, o ódio, a vingança, o rancor, a mágoa são os venenos que o primeiro a ser afetado é aquele que o sente. É aquele veneno que nós tomamos sem entender que o primeiro a fazer mal somos nós mesmos. Daí a importância de se libertar disso. Por quê? Porque eu não estou criando vínculos. Eu estou me desligando. Eu estou seguindo o meu caminho. Quando você está preso no ódio, no sentimento de mágoa, de rancor, que você fica desejando ao outro, que ele sinta a mesma dor que você não consegue seguir e você fica preso ao seu passado. Você não vê o seu presente. Porque você não consegue, porque você está magoado, porque você está desejando. Aí sim você está criando vínculo. E aí sim você está criando inimigos. E pior, nós sabemos que somos espíritos, que nós não morremos, nós somos reencarnacionistas, até porque estamos numa casa espírita. Então, no mínimo, nós acreditamos em espíritos, em continuidade da vida, em reencarnação. Quantos você quer seguir? Em quantas vezes você quer voltar com os adversários do passado?
Daí a necessidade e a importância da reconciliação. Daí a necessidade e a importância da libertação. Daí a necessidade de ressignificar o que é perdão. O perdão é algo que quebra os seus grilhões com aquele adversário. Você está com sentimento de ódio, o problema é seu. Eu não tenho nada com isso, porque isso não vai me atingir e eu vou seguir meu caminho. Eu também não quero sentir, porque eu também quero seguir minha vida. E eu não quero ficar me ligando a esses sentimentos que só vai atrasar o meu progresso. E veja, os judeus, eles não tinham essa noção de perdão. Os judeus não perdoavam. Porque no Antigo Testamento, nós vamos ver que todas as formas de perdão era sempre de Deus perdoando a criatura. E não o perdão entre as pessoas. Quando vem Jesus, e aí ele vem e diz, amai os vossos inimigos, ele foi revolucionário. Ele mexeu com aquela sociedade da época. Mas como assim amai os seus inimigos? Do que ele está falando? E ele não só falou, como ele exemplificou. Veja bem, Jesus foi ao ser mais injustiçado deste planeta. Ele foi crucificado. Os seus algozes não tiveram a menor compaixão. E ele foi maltratado. E na cruz, o que ele diz? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Mas ele sabia o que ele estava falando. E ele estava nos ensinando. Vocês assistiram o Ben-Hur? Quem assistiu o Ben-Hur, tem uma lição ali, na hora do perdão, quando ele está vendo Jesus na cruz, e ele volta e perdoa o amigo dele, que foi rival dele, e que eles criaram aquele ódio entre eles, e ali tem aquele final do perdão. É isso mesmo, eles se reconciliam. Imagina, Jesus perdoa Judas que traiu, beijou o rosto dele, entrega ele para os algozes. Ele perdoa Pilatos, ele perdoa os guardas, ele perdoa todos que o crucificaram. Vocês imaginam, por exemplo, Jesus vindo em algum resgate com Judas, com Pilatos, com um de nós? Então veja que lição que ele nos deu sobre perdão. Então veja como seria mais fácil se nós conseguíssemos tirar esses grilhões. Como não é saudável ficar criando inimigos. Como é importante seguir em frente. Então, gente, ressignifiquem o perdão. Perdão não é livrar o outro do que ele fez. Porque cada um vai responder sobre as atitudes, sobre as suas ações, mas não se vincule. Então, amar ao vosso inimigo é perdoar, é não dar a importância a esse tamanho de agressão, porque a agressão vai gerar agressão e você vai ficar remoendo. E esse mal é um veneno que você vai beber todo dia. E você vai atrasar a sua vida, o seu progresso. Não se vincule. Nós estamos numa fase onde nós precisamos ter muito amor. Muito. Porque não é pelo ódio que nós vamos progredir. Não é pelo ódio que o planeta vai progredir. Se fala muito em transição planetária. Mas hoje, nós estamos vivendo em um mundo muito polarizado, onde os ódios estão acirrados. E não será pelo ódio. O planeta vai progredir quando nós progredirmos, quando nós entendermos essas lições.
Então, os inimigos reconciliem. Ele não quer, problema dele. Siga você em frente. Não precisa ficar de mão dada até o fim da sua vida e levar para outras vidas. Essa é a importância de não se manter esses sentimentos mesquinhos. Então, pessoal, eu recomendo muito que vocês leiam o capítulo, que é o 12. Leiam também o capítulo, o 10, que fala sobre as bem-aventuranças, que é bem-aventurados os misericordiosos, que são aqueles que perdoam, que ele vai falar muito sobre perdão. E aqui nesse capítulo 12, ele fala também sobre o duelo, que o duelo era uma prática muito comum na época de Kardec, né, lá do século XIX. Então, lavar a honra e duelar, isso era algo comum, que não é hoje para nós, isso é muito estranho para nós. No entanto, nós também temos as vinganças, que é uma forma de nós duelarmos. Então, esse duelo, tragam ele, fazendo um paralelo do que é esse duelo na atualidade, e vocês vão ver quantos homicídios, quantos crimes acontecem por bobagem, por ódio, por vingança. Quantas vidas são perdidas. Então, é a hora da gente ressignificar. Boa noite para vocês, obrigada.